Vamos lá, pessoal, fazer um exercício, de novo, daquele vestibularzinho, FGV. Esse aqui é bem simples. Esse aqui é estilo FUVEST. Gente, pra mim, o estilo da FGV é muito parecido com o estilo da FUVEST, que é um estilo de vestibular parecido com a segunda fase, de alguns vestibulares que usam o Enem e usam uma segunda fase. Esses exercícios são semelhantes a esses que têm essa segunda fase, que são exercícios que exigem um rigor de conteúdo de grau médio a elevado. Então, de novo, fazer esses exercícios mais difíceis faz com que quando você chegue para resolver um Enem, por exemplo, que tem um texto, ou mesmo outros vestibulares estaduais que têm essa característica de serem mais duros de conteúdo, menos maleáveis de texto, fica muito fácil. Resolver Enem, tá ridículo, né? Enem é muito fácil. Vamos lá. Entre 1831 e 1845, bom, já sei que está falando de período regencial. Ah, não sei, pelo amor de Deus, né, gente? Estouraram revoltas em diversas províncias brasileiras. Bom, agora você sabe que está falando de período regencial. A revolta dos malês teve por base a cidade de Salvador, na Bahia. A balaiada, bom, se até agora vocês não sabem que está falando de período regencial, volta a assistir as aulas, né? A balaiada, 1838 a 1841, alastrou-se pelo Maranhão e Piauí. A farroupilha, de 35 a 45, desenrolou-se no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Letra A. Aponte uma característica de cada revolta indicada no enunciado. Nossa senhora, que negócio mais chato, mas que negócio mais fácil, né? Nossa senhora. Olha lá, vamos lá. Quais as revoltas citadas no exercício? Então vamos lá. A gente põe assim. Primeiro, como eu respondo exercícios como esse? Nunca respondam por item no vestibular, tá? Sempre por texto. Por quê? Porque lá, quando você abrir antes de você abrir seu caderno, na capa vem as instruções, responder de acordo com o padrão da norma culta escrito em prosa. Se der para escrever em prosa, você não pode responder por item. Se não tivesse instrução de escrever em prosa, você pode até considerar essa possibilidade. Então, segunda fase, muita atenção com a instrução, tá? Então, vamos lá. Qual é a primeira revolta que ele... Então, o que você tem que fazer? Escrever. Podemos destacar como características da revolta dos malês ou uma característica crucial da revolta dos malês é o fato dela ter sido comandada, dela ter sido liderada por escravizados. Vamos lembrar de usar essa palavra, não usar escravos, usar escravizados, negros, islâmicos. Essa grande particularidade da revolta dos malês, certo? Que lutavam por tolerância, ou melhor dizendo, liberdade religiosa. Tolerância religiosa caberia, tá? Mas liberdade religiosa dá um ar político mais relevante para um vestibular dissertativo. Liberdade religiosa e abolição da escravidão. Ou fim da escravidão, como quiser. Escravidão. Ah, aqui pode ser escravização? Não, escravidão é regime, escravização é um processo, certo? Então aqui é escravidão. Qual outra revolta que tem aí? Malês, balaiada. A balaiada é uma revolta que é contra proprietários conservadores, ou seja, tem o apoio do Partido Liberal. Vocês podem falar que é uma revolta popular. Vocês podem falar que é uma revolta de camadas, que é uma revolta contra a exploração que esses proprietários davam a essa população. Pede uma característica, certo? Eu tô pondo 2 ou 3 de cada aqui, vocês escolhem qual vocês vão pôr, vê se tá certo, fim de papo. Depois, o que tem aqui? Balaiada, depois farroupilha. Farroupilha é mais fácil, né, gente? Farroupilha, liderada por estancieiros, certo? Produtores de charque, contra o aumento dos impostos sobre o charque
Vocês podem falar que ela proclamou 2 repúblicas, a rio-grandense no Rio Grande do Sul e a juliana em Santa Catarina. Vocês podem falar que o resultado foi o fim dos impostos, o Dom Pedro optou por reduzir o imposto sobre o charque e conceder a anistia, juro que está escrito anistia aqui, aos revoltosos. São essas principais características que a gente pode pensar, certo? Tem outras. Acho que essas são as principais. Com a anistia e a redução do imposto, a ideia de república é esquecida. Isso aqui também dá pra gente lembrar. Letra B. Do ponto de vista das propostas sociais, qual é a grande diferença entre os projetos da Balaiada em sua fase final e os da Farroupilha? Gente, vocês têm que falar que a Balaiada é uma revolta popular que queria melhores condições de vida para a população. Por que fala em sua fase final? Porque como é contra os proprietários conservadores, o Partido Liberal apoia a revolta. Quando ela ganha um caráter popular muito forte, o Partido Liberal retira o seu apoio e aí a gente tem a forte repressão. Então, por ser uma revolta popular, lutava por melhores condições de vida e trabalho para as camadas populares, ao passo que a Farroupilha, por ser uma revolta de elite, preocupava-se majoritariamente com questões econômicas relativas a esta elite estancieira, certo? Que no caso aí é o imposto sobre o charque. Haja vista que quando baixa-se o imposto sobre o charque, a ideia de república é esquecida. Aqui não tem uma conotação política, tem uma conotação econômica. E aqui a conotação é social, certo? Ridículo. Letra C. Em que contexto da política brasileira ocorreram tais revoltas? Então vocês têm que falar que é durante o período regencial, quando houve uma crise de representatividade. Por quê? Porque os regentes não eram considerados pela população como representantes de si legítimos. Sequer entre os partidos havia um consenso sobre a legitimidade dos regentes. Já visto que a gente tem regência trinha provisória, regência trinha permanente, regência una, aí o Feijó renuncia, aí assume Araújo Lima. 3 anos depois, a gente tem o golpe da maioridade, o golpe que vem sob que justificativa? De encerrar as revoltas, certo? Assume o imperador com 14 anos. Então, principais pontos estão aqui. Vocês têm que fazer, construir um texto adequado, norma culta, não errar o português e colocar esses elementos, trabalhar em cima desses elementos aqui. A mais difícil é a da letra B para a construção do texto, mas a questão em si é bastante simples, certo? Vamos para o próximo exercício.